Fala, galerinha do quinto ano, aqui é a Tia Tamires e vamos dar início a mais uma aula, tá bom? Nós vamos hoje estudar geografia, mas nós vamos começar pela correção da página 9 de vocês. Logo depois nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Pegue o livro de vocês para acompanhar. Bora lá, galerinha, pegue aí o livro de vocês, página 9, primeira questão. Sobre a origem de algumas cidades brasileiras, relacione o texto às fotografias correspondentes. Bora lá. Letra A. O povoamento da região sul do Brasil deve muito aos tropeiros. No caminho onde paravam para descansar, foram construídos albergues, um mercado de troca de mercadorias e casas de comércio. Letra B. No norte do Brasil, o povoamento surgiu ao redor de fortes construídos às margens dos rios para evitar a entrada de invasores. Letra C. No sudeste brasileiro, pequenos povoados surgiram com a descoberta do ouro. O povoado que crescia ganhava o nome de vila, como as vilas de Minas Gerais, onde as pessoas trabalhavam principalmente na mineração e no comércio. Tendo em vista tudo isso aí, observe a primeira imagem aí do livro de vocês. Está escrito assim: Ouro Preto, antiga vila rica em Minas Gerais. Se aqui já está falando em antiga vila de Minas Gerais, qual é a letra que eu vou colocar aí? Letra C. Muito bem, cidade de Ouro Preto, tá bom? No segunda imagem, que é justamente o nosso Forte do Presépio em Belém. Vocês observam que o forte ele é feito aonde? Na beira do rio, não é isso? Então é o quê? Era justamente para proteger a entrada da cidade de invasores. Então aí seria a letra B, muito bem. E na última figura temos aí um boi, né, de carga puxar com uma pessoa em cima, tá bom? Então, monumento, o tropeiro em Lages, o tropeiro. Então, o que? Seria a letra A, tá bom? Tem um quadrinho aí escrito assim: as três fotografias retratam cidades que, primeiro quadrinho, surgiram de forma natural ou espontânea, ou foram planejadas e depois construídas. Já tiramos por nossa cidade de Belém. Nossa cidade de Belém, ela não foi planejada, tá bom? Ela surgiu de forma natural. Primeiro foi uma vila e depois se tornou uma cidade, tá bom? Então, logo marque aí o primeiro quadrinho. Surgiram de forma natural ou espontânea. Acompanha lá a segunda questão. Identifique com palavras-chave as atividades que deram origem às cidades retratadas nas fotografias da questão anterior. Na fotografia A, nós marcamos o monumento tropeiro. E lá no texto da fotografia A, quais são as atividades que ele cita lá? A de comércio, né? Comércio de gado e de pousada, albergues, tá bom? Na fotografia B, nós marcamos justamente o Forte do Presépio aqui na nossa cidade de Belém. E quais são as atividades que são desenvolvidas lá no nosso texto? A qual? A defesa militar, né? Para isso que foi feito o forte? Certo. Fotografia C, a de Ouro Preto. Quais são as atividades lá? No finzinho do texto do C tem lá principalmente mineração e comércio. Então, quais são as duas atividades? Mineração e comércio, tá bom? Completem lá. Galerinha, tendo em vista aqui a nossa correção, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Lá na página 10 tá cidades e suas funções. Nossa primeira parte nós vimos sobre as cidades e como elas surgiram, né? Cidade planejada ou a cidade o quê? Natural, tá bom? Aqui nós vamos ver as funções dessas cidades, tá certo? Acompanhe aqui com a tia. As funções, ou seja, atividades e serviços que as cidades exercem, estão relacionadas a fatores como localização, histórico de ocupação, disponibilidade de recursos naturais, aspectos culturais, entre outros. Em outras cidades, a função principal é o comércio. Em outras, a atividade industrial. Em outras, ainda a religiosa, a portuária, turística ou político-administrativa. Aqui nós temos alguns exemplos. Primeiramente,
a cidade político-administrativa, que é justamente a cidade de Brasília, tá? Nossa capital. É um exemplo de cidade político-administrativa, tá bom? Por quê? Porque ela abriga importantes sedes administrativas do governo, né? Ela é estratégica política, é a principal atividade dessa cidade, tá bom? Ou seja, a cidade de Brasília, além de ser uma cidade planejada, ela é uma cidade político-administrativa, porque lá está concentrado o poder político, tá bom? Aqui, a outra cidade é a cidade de Aparecida, no estado de São Paulo. É um exemplo de cidade turística e religiosa. O nome já diz, Aparecida, Nossa Senhora de Aparecida, tá bom? Porto Seguro, na Bahia, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Bonito, em Mato Grosso do Sul, são exemplos de cidades turísticas, pois o turismo é a principal atividade econômica. As cidades religiosas abrigam importantes igrejas, templos e santuários e recebem muitos visitantes. Olha só, galerinha, um outro exemplo de cidade turística é Fortaleza, tá bom? Por quê? Porque lá o principal meio deles atividade econômica, o principal meio econômico é justamente quem? O turismo, é receber os turistas que vão visitar aquela cidade devido às suas praias, a sua paisagem, a sua natureza, que é bem bonita e diversificada. Temos também as cidades comerciais, tá bom? Aqui no livro de vocês traz exemplo da Avenida Paulista, ou seja, a cidade de São Paulo. Por que uma cidade comercial? Porque as principais atividades desenvolvidas nessa cidade são justamente o quê? Transações comerciais e prestação de serviço, tá bom? A cidade de São Paulo é conhecida como a cidade de pedra. Por quê? Porque lá se vai mais para trabalho, dificilmente vai para turismo, tá bom? São Paulo é considerada uma importante cidade comercial brasileira. Sua principal função é prestar serviços especializados, por exemplo, financeiros, a sede de bancos, médicos, hospitais, na área da educação, universidades, em escritórios de empresas internacionais e etc. Então, São Paulo é uma das cidades principais como comércio, tá bom? É um exemplo de cidades comerciais. Cidades industriais e cidades portuárias. O que vem a ser uma cidade industrial é uma cidade portuária. Cidades industriais é aquela que tem o foco em indústrias. Tem grande quantidade de indústrias ali naquela cidade. A mesma ideia de portuários, é de portos, tá bom? É uma cidade que também tem abrangência de portos. O que é abrangência? Tem uma grande quantidade de portos, tá bom? O livro de vocês traz duas cidades. A cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e Camaçari, na Bahia, que concentram grande quantidade de indústrias e tem nessa atividade sua principal fonte de renda. São chamadas de cidades industriais. As cidades portuárias têm como principal função a importação e a exportação de produtos por meio de seus portos. Ou seja, as cidades portuárias são importantes. O que é importante nessas cidades? São justamente os portos, que facilitam a importação e exportação de produtos, tá bom? A entrada ou a saída de produtos, tá certo? Cidades históricas. Aqui nós temos a cidade de Paraty, tá bom? Cidade histórica abrigam várias construções antigas, como casas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. São João del Rei, em Minas Gerais, Laranjeiras, no Sergipe, Paraty, no Rio de Janeiro, e São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. São exemplos de cidades históricas. Ou seja, são aquelas cidades que trazem em si, na sua estrutura, toda a história de como surgiu, de como era antigamente, tá bom? Monumentos antigos. A página de vocês 12 é para vocês fazerem, mas a página 13 nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, bora lá. Pegue lá seu lápis, pegue seu livro, se acomode, ponha o livro na página 13, tá bom? E bora acompanhar aqui com a tia. O que estudei? Nós vamos ver o que nós estudamos nesse capítulo aqui todinho, entre funções, entre tipos de cidades, tá bom? Bora lá. Complete o esquema com base nos conteúdos estudados no capítulo. Municípios brasileiros. Primeiramente, nós vamos ver o quê? Alguma coisa, cidade. O que é cidade? É área urbana. Muito bem. Área rural vem ser o quê? Campo, tá? Completa lá.
Aí, continuando seguindo as setinhas. Tem formas, estruturas e funções variadas. Origem, pam, 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 ou espontâneo. É o quê? Origem natural ou espontânea. Do outro lado, cidades planejadas, tá bom? A origem natural ou espontânea são cidades o quê? Que acontece como? Tem origem aonde? Tem origem em pequenos povoados, né? Elas crescem de povoados que se transformam em vilas, que depois vai para cidades. E as cidades planejadas, como é que elas surgem? São idealizadas, projetadas e depois construídas. Continua seguindo a nossa setinha aí. Aí vem assim. As cidades naturais, elas crescem ao redor do quê? O quê? Anota aí. Ao redor de um centro comercial, de uma instituição religiosa, um porto, uma fortaleza ou mesmo de um local estratégico para descanso de viajantes. Tia, não coube no meu quadrinho, a minha letra tá grande. Então você põe os principais: centro comercial, religioso, um porto, uma fortaleza, tá bom? Locais estratégicos, certo? Pode ser assim. Do outro lado está escrito que as cidades idealizadas, elas crescem ao redor de, são o quê? Sujeitas ao processo de crescimento urbano espontâneo e acelerado. Exemplos: Aracaju, Sergipe, Brasília no Distrito Federal, Maringá no Paraná, Palmas no Tocantins, Goiânia em Goiás, Teresina no Piauí, certo? Agora olha só os dois últimos quadrinhos. As cidades apresentam múltiplas funcionalidades. A função de uma cidade está relacionada a fatores como, olha lá, como localização, disponibilidade de recursos naturais, histórico de ocupação, aspectos culturais, entre outros. Tia, novamente não coube nessas linhas. Ponha até onde você conseguir, tá bom? Aí vem do outro lado, exemplos. Põe lá. Paranaguá, cidade portuária. Camaçari, na Bahia, cidade industrial. São Paulo, cidade comercial. Tá, meus amores? Então, amores, recapitulando essa continuidade do nosso conteúdo. Nós vimos agora as funções das cidades. Nós vimos aqui 5 funções. 5 não, né? 7. Cidades político-administrativa, turísticas, religiosas, comerciais, industriais, portuárias e históricas. Tá bom? Político-administrativas. A nossa capital, Brasília, é uma cidade político-administrativa. Por quê? Porque lá é da onde saem as estratégias políticas do Brasil, tá bom? Cidades turísticas é justamente onde a economia roda em torno do turismo. E as religiosas é conhecida por causa das suas igrejas, que são os principais atrativos, tá bom? Cidades comerciais são aquelas que são voltadas para prestação de serviço, tá bom? Ou transição comercial, como São Paulo. As cidades industriais são aquelas que concentram indústrias, a maior parte das indústrias. Cidades portuárias são aquelas que têm os portos como entrada e saída de produtos, como a principal função. E as cidades históricas são aquelas que contam na sua estrutura, né, em casas, igrejas, ruas, monumentos, a história daquela cidade. Tá certo, meus amores? Espero que vocês realizem a página 14, revejam essa unidade, tá bom? A unidade que nós estudamos. Qualquer dúvida, passa o zap para a tia, que a tia vai tirar com todo prazer a sua dúvida, tá bom? Até a próxima aula. Beijinhos, beijinhos.